Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui continuando as nossas formações acerca das tentações, né? Da psicologia da tentação. No último áudio nós falávamos sobre a vacilação ou a fraqueza da carne, que acaba por ceder aos convites do inimigo, às inclinações desordenadas das paixões, e a pessoa acaba por cair em pecado. E nós havíamos dito no último áudio que falaríamos acerca do consentimento, e é o tema deste próprio podcast, o consentimento voluntário, né? Vamos tratar acerca do consentimento voluntário. E assim continuamos tendo como texto base para a formação das tentações o capítulo 3 do livro do Gênesis, quando fala sobre o pecado. Então esse texto é muito rico, e essas distinções que nós fizemos nos áudios do nosso podcast está tudo fundamentado no 3º capítulo. Então nada mais que os dominicanos resolveram fazer um grandiosíssimo trabalho para nós. Eles pedagogicamente dividiram esse capítulo nas etapas das tentações. E hoje nós vamos entrar em a penúltima etapa, que é o consentimento voluntário. Então nós vamos encontrar isso no capítulo 3 do livro do Gênesis, e no versículo 6º, quando diz a narrativa: a mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu a seu marido, que estava com ela, e ele também comeu. Aqui já é o ato de consentir na tentação. Lembrando que o demônio, versículos anteriores, como por exemplo no versículo 1, o demônio perguntou a Eva: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Então ele começa a induzir o imaginário de Eva a fim de duvidar da sentença dada por Deus a eles no princípio: não comerás desta árvore. O demônio faz uma de inocente, né? É como se não soubesse que Adão e Eva não pudessem comer de nenhuma árvore. E aí faz esta pergunta maliciosa, né? Então a mulher responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. Esta foi a sentença dada por Deus, é um mandamento. Deus deu um mandamento para eles no princípio, né? E eles desobedeceram o mandamento divino. E as etapas nós vamos percebendo que a serpente vai induzindo a Adão e Eva ao erro, à mentira. E o demônio mente mesmo, dizendo que de modo algum eles iriam morrer, pelo contrário. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então as etapas, né, da tentação vão se desenvolvendo. Então o demônio vai induzindo, né? Aí depois que induz, diz o versículo 6º, né? A mulher viu que a árvore era boa, né? Então ela começa a ceder ao diálogo da tentação, né? Aí entra a fraqueza. Onde entra a fraqueza? Quando ela vê que a árvore era muito boa, realmente, para os sentidos, né? Os sentidos encontravam deleite no fruto,
como os sentidos encontram deleite no pecado. E desconhecem as razões mais profundas que Deus está dando lá na nossa inteligência. Está iluminando por uma luz sobrenatural, a fim de que a alma humana possa compreender os danos que o pecado trará para a sua vida espiritual e também sua vida temporal. E aí o consentimento encontra-se onde? Encontra-se quando o livro do Gênesis diz no versículo 6º que ela colheu o fruto, ela apanhou, comeu dele e o deu a seu marido. Então nós temos aqui 3 ações. Que ação é esta? E esta ação da tentação, ela vai acontecer necessariamente quando a alma ela cai em pecado. Primeiro, ela colheu o fruto. Então, primeiro você foi e se colocou na ocasião de pecado, né? Você foi e ela ainda não tinha comido. Mas era bem provável que quando ela pegasse o fruto nas mãos, ela logo cairia em pecado grave. Vou usar o exemplo de alguém que talvez caia em pecado por causa de internet, digamos. Então, o sujeito sabe que às vezes usar o celular em determinadas horas, à noite, o levará novamente a cair em pecado. Então é como a história de Eva. Ela pega o fruto. O cara vai e pega o celular. E aí é o que ele vai fazer com o celular. É o que ela vai fazer com o fruto. E aí o que ela vai fazer? Ela vai comer. Depois que ela pega, ela toma. O objeto, ele induz, né, a vontade, ele convida a vontade. Então, como o celular também, né, as pessoas têm coisas no mundo virtual que vão induzir ela a cair naquele mesmo pecado. E então, pegando, ela depois come. Então a pessoa pega, depois ela vê, e vendo, ela peca, né? Ela vendo aquela, sei lá, uma cena imoral, uma conversa imoral, né? Então o problema nem seria apenas pegar o celular, digamos, né? No caso de alguém que esteja em determinado vício, e quase sempre caindo não apenas em pecados de sexualidade, mas às vezes pecados mesmo de falar da vida dos outros pelo WhatsApp, pelo celular. E a pessoa meio que virou um vício esse tipo de coisa, né? Então, o fato dela, mais uma vez, pegar o celular, ficar lá no WhatsApp, conversando com as mesmas pessoas, então, o que vai acabar por acontecer é que a sua língua vai ser provocada. Como Eva pegou o fruto na mão, o seu apetite foi provocado. Então ela sentiu vontade de comer. Seria muito difícil ela largar o fruto, jogar no chão. Então só o fato de nós segurarmos, apanharmos, né? E aí disse Santo Tomás de Aquino que dos sentidos, o que mais se vicia é o tato, né? Dos sentidos, o mais que provável cair em vício é o tato. É meio estranho talvez pensarmos nisso, né? Mas São Tomás diz que é assim. Por quê? Porque o tato é aquele sentido que mais se afasta da intelecção, da capacidade racional. Ele é o mais bruto dos sentidos, né? Então, por isso, quando Eva pega o fruto, né, ela aperta, ela segura com a mão, né? E na hora que a gente segura com a mão, dá essa sensação psicológica de quê? De domínio, de posse, né? Então, por isso que o trabalho também é uma forma de que nós apanhamos. Então, no caso de um agricultor, apanha a enxada, né? Então, ele apanha o sacrifício, né? Ele elege o sacrifício, né? Então ele trabalha, então ele pega com suas próprias mãos e empenha-se para abraçar a dor, né? Então por isso que o trabalho realmente é algo que nos santifica, né? E enobrece a alma humana, porque nós estamos elegendo o sofrimento.
estamos apanhando o sofrimento a fim de gerar com ele um fruto maravilhoso, que o fruto do trabalho é o sustento da família, até bem os próprios prazeres que podem vir, por exemplo, de um salário que nós ganhamos, né, uma viagem e tudo mais. Então São Tomás fala que ele é os sentidos que mais se afastam, né, como os olhos, os lábios, né, estão mais próximos à nossa capacidade racional, né? Então, essas são as etapas. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável por dar entendimento. Colheu o fruto primeiro, comeu dele, e depois o que ela fez? Ela deu ao seu marido. Então, normalmente, quando nós caímos em um pecado, todo pecado ele tem uma consequência social. Todo pecado terá uma consequência social. Ou seja, alguém será prejudicado por causa daquele pecado que nós cometemos. Mesmo que não esteja diretamente a pessoa ligada àquele pecado do indivíduo. Às vezes pode ser um pecado consigo mesmo, que a pessoa caia, mas indiretamente ela vai atingir as pessoas que vivem com ela. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos entregando às paixões, psicologicamente, nós vamos aprendendo a agir de acordo com as solicitações da carne. Então, nós vamos tendendo à imperfeição. Para tender à perfeição, é preciso que a alma ela se incline para o espírito. Ou seja, aonde a caridade, o amor divino nos é doado em nossos corações, na nossa vontade. Então Deus está nos atraindo por um amor divino, no mais fundo da alma. E aí a perfeição só acontece quando a inteligência ela se dobra para a verdade, para o nobre, para as coisas que vão elevar a alma e afastar ela dos apetites irracionais dos nossos afetos, dos nossos desejos carnais. Então, o que vai acabar acontecendo? Então, é que a alma ela vai ficando de acordo com que ela cede à solicitação das paixões. Nós, ao invés de nos tornarmos perfeitos, virtuosos, nós vamos nos tornando brutos e viciosos. Ou seja, nós vamos ficando cada vez mais escravizados por um apetite sensível que nos domina. Concretamente, o que isto significa? Significa o seguinte, que o cara que tem o vício da masturbação, e sempre cai nisto, é comum que ele seja uma pessoa que não tenha paciência. Ou seja, se ele cede desordenadamente ao concupiscível, depois, quando o irascível vier dominar a sua vontade, ele não terá força suficiente para resistir àquela força da natureza, tal como ele não tem força para resistir o desejo de prazer. E aí acontece, ele já está acostumado a ceder a qualquer prazer que lhe vem pelos sentidos, ele não tem fortaleza para dizer não àquilo que lhe solicita nos afetos. Então, com toda certeza, ele também não terá força de conter o ímpeto do irascível quando domina o seu coração. E aí, quando as paixões elas dominam os nossos corações, facilmente a nossa forma de operar não é uma forma de operar consciente, iluminada pela inteligência, mas é uma forma operandi em que as paixões violentamente reclamam as nossas vontades, os seus direitos, e irracionalmente nós acabamos agindo pelo calor do momento, tal como
vulgarmente a gente diz, você tem que agir com a cabeça, né? Então, às vezes é difícil agir com a cabeça, porque nós estamos acostumados a agir com o coração dominado por esta força da natureza, que leva-nos, ora, a se envolver ao prazer, ora, em defender, né, os direitos da vida, que são as paixões, que é o irascível. Portanto, o que acontece é que qualquer pecado que vamos acabar por cometer, digamos que a pessoa ela caia muito no irascível. Então a pessoa às vezes de temperamento colérico, ela às vezes perde a paciência facilmente com as pessoas, ela não trava a língua dela, então ela vai lá e ela diz mesmo, ela humilha a pessoa, né? Quando o irascível domina o coração, ao ponto de que, por mais que a inteligência esteja alertando, não faça isso está errado, mas a inteligência não tem força para frear aquele coração dominado pelo instinto da natureza. E aí acontece o seguinte, acontece que aquela pessoa, o tempo inteiro ela está perdendo a paciência, ela fica aflita o tempo todo por causa das imperfeições das pessoas que vivem com ela. Então é o irascível o tempo todo castigando o coração, né? O que vai acabar acontecendo é que ela sente uma fraqueza. E qual que é esta fraqueza? A fraqueza é que ela não consegue livrar o coração das solicitações da raiva. Isso é um tipo de fraqueza, né? Apesar de imaginarmos que o colérico seja uma pessoa forte. Por que forte? Porque ele arranja confusão com todo mundo, né? Ele consegue brigar com todo mundo. Mas isso não é sinal de força. Ao contrário, isso é um sinal de fraqueza. Ele faz isso porque isso é como se fosse um vômito, né? Então ele põe para fora. Então é uma maneira dele poder descarregar o excesso de energia que às vezes, pelo temperamento, ele acaba somatizando. E uma pessoa desta acaba depois, que é o próximo tema que nós vamos tratar, ela começa a entrar na tristeza, né? Então aí ela vai atrás de quê? Ela quer alguma consolação. Aí vem o concupiscível começa a dominar a vontade desta pessoa, e aí às vezes vai buscar compensações desordenadas, né? Por exemplo, no prazer sensual, na comida, na bebida, né? Ou até mesmo na preguiça, né? Ou seja, não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de conviver com as pessoas, né? Então a pessoa vai cedendo ao prazer, né? Então o que acaba acontecendo, que nós estamos tentando aqui mostrar, é que mesmo que você não tenha pecado contra uma pessoa concretamente, você peca internamente nos seus pensamentos, no seu coração, na sua alma, o fato de você não estar se santificando, você já é um dano na vida comum, né? Então, porque uma hora ou outra a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Os olhos revelam aquilo que está no íntimo da alma. E essas imperfeições, que são pecados veniais da vida cotidiana, vão fazendo com que nós não manifestemos o amor de caridade para com o próximo. E quando nós não conseguimos manifestar o amor de caridade para com o próximo, o nosso amor a Deus também diminui. Ele vai ser atingido e afetado, porque esta vida comum, que não é plenamente vivida, o que vai acabar acontecendo é que nós também não estaremos psicologicamente inteiros quando nós formos à oração, porque aquelas agitações comuns das paixões que dominam os corações humanos no convívio social vai fazer com que as almas fiquem ainda mais agitadas, e esse tipo de agitação gera o quê? As aflições, e as aflições vão arrancar a paz da alma, e depois isso vai afetar dentro da vida de oração, porque na oração você vai precisar estar em paz. Você precisa, a paz é o que prepara a presença de Deus no coração, no íntimo. Então, isto vai acabar afetando o amor a Deus, né? Que é exatamente o que São João fala na sua carta, né? Aqueles que dizem amar a Deus que não vê, mas não ama o próximo que está vendo, esse é um mentiroso, diz João. Porque a lógica é que nós provamos o amor a Deus que nós não estamos vendo
quando nós conseguimos amar aquele que vemos. A minha mãe, o seu esposo, a pessoa que vive com você, no seu trabalho. Então ali nós provamos o amor invisível que domina os nossos corações, que é o amor divino, que é o amor da caridade. Então, nós temos que tomar consciência disso, né? Que todo pecado ele tem uma consequência, né, social. Então ele vai, a pessoa, por não ser santa, por exemplo, né, ela não vai santificar os ambientes em que ela vive. E ao contrário, ela vai ceder ao pecado do ambiente em que ela vive, né? Então ela vai acabar cedendo os vícios, né, que não estão apenas nas outras pessoas, né, estão também em nós, e por isso mesmo nós nos irritamos quando assistimos alguém fazer, né, ficamos irados, e acabamos talvez agindo da mesma maneira, pagando na mesma moeda, né, porque também nós estamos acostumados psicologicamente a agir por falta de virtudes, tal como outras pessoas em um mundo paganizado estão acostumados a fazer. Então, vamos finalmente ao centro da nossa formação. Nós vamos falar sobre o consentimento voluntário, né? E aí é muito comum assistir pessoas que estão em dúvida se elas consentiram no pecado ou não consentiram no pecado, né? Vão para a confissão, principalmente no que tange ao sexto mandamento, a castidade. Então, às vezes, isso é bem difícil para as pessoas discernirem quando elas cometeram um pecado grave ou foi um pecado venial. Lembrando os critérios que a igreja dá em relação a um pecado mortal. O pecado mortal ele tem que ter 3 condições para ser mortal. Conhecimento, você tem que conhecer que aquilo é pecado, né? Liberdade, você tem que estar livremente fazendo aquilo, né? Por exemplo, uma menina está sendo violentada, né? Então, na verdade, ela não cometeu pecado, ela não era livre, né? Então ela teve um agressor, então ela não cometeu pecado, né? Então a pessoa tem que ter liberdade, né? E tem que ter matéria grave, né? E o que seria a matéria grave? A matéria grave ela encontra-se nos 10 mandamentos da lei, né? Porém, a matéria grave de cada mandamento não é tão visível como nós talvez possamos deduzir. Nós vamos precisar talvez de um bom exame de consciência para nos dizer o que seria a matéria grave em cada mandamento da lei, porque a matéria grave ela vai se distinguir de acordo com a ocasião, a situação, né, em que aquele pecado está ocorrendo. Então, normalmente, quem vai ajudar uma pessoa a ver se aquilo é pecado grave ou não é grave, seja um bom confessor, um sacerdote, e uma pessoa que estude teologia moral, né? As pessoas mais indicadas a fazerem isto eram santos. Os santos tinham conhecimento perfeito, né, da própria teologia moral. A teologia moral ela vai debruçar-se acerca da lei divina e vai tentar dar sinais para as almas do que seriam aqueles atos que ferem esta lei divina, que é mais ou menos o que os nossos exames de consciência tentam fazer. Eles tentam interpretar para nós os 10 mandamentos da lei divina. Ok? Mas vamos tentar ver uma coisa, porque as pessoas elas levam isso de uma maneira muito simplória e acabam entrando no problema dos escrúpulos, ok? Por justamente elas não conseguirem perceber quando é um pecado mortal e quando é um pecado venial. Então, às vezes, ela está cometendo um pecado venial e aquilo deixa ela doida, porque ela fala, não, mas eu roubei. Então, se eu roubei, eu caí em um pecado mortal. Eu tenho que logo me confessar. Mas nem sempre, quando a pessoa rouba, ela cai em pecado mortal.
É isso mesmo, não se escandalizem. É exatamente assim que o próprio Santo Afonso de Ligório ele ensina na própria teologia moral. Então vamos tentar mais ou menos mostrar isso. A questão da matéria grave. A matéria grave ela não é tão evidente como o padre estava dizendo. Então nós vamos precisar meditar acerca do próprio mandamento e vamos precisar analisar o ato feito, né, pelo pecador. Então vamos dar o exemplo. Roubar é a matéria grave daquele mandamento, ok? Mas para que seja um pecado grave o roubo, seria necessário você gerar o dano para outra pessoa. A outra pessoa teria que sofrer um dano com aquele ato. E tem a questão da intenção, a malícia de quem opera o próprio pecado. Então vamos dar aqui o exemplo. Você roubou 10 reais de uma pessoa. Se você pegou 10 reais na carteira da sua mãe, você pegou 10 reais do seu pai, você pegou 10 reais do seu amigo, pegar 10 reais não dará um dano para aquela pessoa. A pessoa não vai sofrer um dano na vida dela porque você pegou 10 reais na sua carteira. Talvez você daria um dano no mendigo. Você daria um dano a uma pessoa muito pobre, né? Que talvez 10 reais faria falta mesmo para ela. Aí talvez você estaria em pecado grave. Mas normalmente 10 reais não dá grandes danos para as pessoas, ok? E aí você não teria cometido um pecado grave, isso seria um pecado venial. Você pegou balas, sei lá, na casa de um amigo. Ele não disse que você podia pegar a bala e ele não disse que você podia pegar o bombom, e você pegou. Você não está em pecado grave, porque aquilo não existe um real dano para a pessoa quando você fez. Né? E na hora que você fez, não fez com a malícia de dar o dano à pessoa, você fez porque você queria comer chocolate. Né? Certo? Agora, no caso do mercado é diferente, né? Então assim, aí é pecado grave sempre. Por quê? Porque na verdade existe uma lei ali que você não pode pegar nada, né? Então existe uma lei dizendo que você pegar alguma coisa você estará roubando mesmo. Então é completamente distinto se o seu amigo vier saber que você pegou na carteira dele 10 reais. Ele pergunta: olha, você pegou 10 reais na minha carteira? E você falaria: olha, eu peguei 10 reais porque era preciso pagar o Uber. Né? Então, sei lá, você vai dar vai responder e obviamente não é apenas o caso de ele olhasse para você: você pegou 50 reais na minha carteira. Né? Aí de fato 50 reais nós precisamos e talvez gerará algum tipo de dano para a pessoa. Né? Então nesse sentido a moral ela vai dizer que dependendo, né, da intenção da pessoa, né, a intenção de quem o fez, né? Então você tem ali quando é uma quantia pequena, não é possível crer que a pessoa tenha tido uma intenção de fato de prejudicar o outro. Então ela pega aquela quantia por coisas simples, por necessidades corriqueiras da vida, pagar um entregador, né? Então pelo fato da quantia, a pessoa quando ela, dependendo do que ela rouba, da quantia que ela roubou, que ela apanhou, né, nós não consideraríamos isso um roubo, né? Porque ninguém maliciosamente iria assaltar uma outra pessoa para roubar 10 reais, entende? Porque não se dá para fazer nada com 10 reais, né? Então nesse sentido não seria um pecado grave, né? Normal. Mas agora, se a pessoa quis roubar 100 reais, mas ela encontrou 10 reais e ela leva os 10 reais porque ela não encontrou mais, essa pessoa está em pecado mortal, porque ela teve a intenção de fato fazer o mal e prejudicar aquele outro, né? Então a matéria grave no mandamento ele vai depender,
né? Ele vai oscilar. E aí, nesse sentido, eu estou aqui dizendo casos particulares. Obviamente que é o confessor, é o diretor espiritual, ou a própria pessoa estudando o que ela acabou fazendo, que vai tentar desvendar a intenção, que no caso, na intenção, nós descobrimos a malícia, né, da alma ao operar daquela forma. Então você vai ver o grau de malícia que houve ali, né? Então isso vai precisar da ajuda de talvez um confessor, ou se você mesmo fazendo o seu exame, você percebe que maliciosamente você só não fez mais porque você estava impedido de fazê-lo. E aí quando é assim, você está em pecado grave, né? Mas agora, você fez aquilo, você panhou 10 reais, mas ali não havia realmente malícia, porque você julgou que ele não vai ficar ofendido porque eu peguei 10 reais na carteira dele para pagar o trocador de pizza, o entregador de pizza, né? Então, por isso que cada caso terá de ser analisado. Mas é necessário lembrar que nem sempre quando nós pecamos em um dos mandamentos da lei é pecado mortal. Nem sempre é. Certo? É o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe, né? Vou dar um outro exemplo. Você discutiu com sua mãe, você brigou com sua mãe, você falou com a sua mãe que você não aguenta mais aquele discurso que ela está fazendo na sua cabeça. Aquela briga, você exaltou, você gritou, você caiu em pecado mortal? Não, você não caiu em pecado mortal. Porque aquilo também tem um tanto de inconsciência. Você está sendo dominado pelas paixões. Então aquilo ainda não houve ainda um ato de malícia para tentar ferir sua mãe, tirar a honra dela, né? Então aquilo na verdade são as imperfeições suas. E essas imperfeições são pecados veniais. Se o seu coração está dominado pelo irascível, e por isso você fala alto, por isso você diz para sua mãe que ela é intolerante, você diz para sua mãe que ela quer se meter em tudo. Então, no fundo, você está dizendo coisas que você talvez esteja realmente vendo, né? Mas não precisaria falar daquela forma e com falta de caridade, porque você não está falando para qualquer um, você está falando com a sua mamãe, que um dia você vai chorar a perda dela. Então, na verdade, é ruim que façamos isso. Bom, agora, se chega no calor da conversa, da briga, e você chega para sua mãe, e você diz para sua mãe que ela não vale nada, aí você está em pecado grave, porque houve a malícia, e você de fato atingiu sua mãe. Você fez aquilo para atingir ela, para ferir ela mesma. Então aquilo equivale a um soco, talvez. Uma mãe, quando ouve do filho que ela não vale a nada. Você xingar a sua mãe, dependendo do palavrão que você está falando, né? É pecado mortal. Você chegar e falar um palavrão, né? Dizer que sua mãe é uma ladra, o seu pai é um ladrão, isso é pecado mortal. Mas agora, você chegar e falar para o seu pai que, não sei, o senhor é muito lerdo, isso não é pecado mortal, porque no caso você está deduzindo uma coisa que de uma ocasião do momento. Seu pai demorou a te ajudar, então você, dominado pelas paixões, você disse, você é muito lerdo. Mas aquilo em nada, você não está fazendo aquilo para ferir o seu pai, né? Com a malícia de tentar deixar a alma dele ferida, né? Então, nesse sentido, há distinções na matéria. É isso que nós temos que tentar perceber, né? Então, a matéria grave, né, a matéria do pecado se torna grave quando há a malícia, né, naquele que assim opera conscientemente, livremente, né, e a própria matéria grave, que é uma falta contra a caridade, com Deus ou com o próximo, né? Então, a matéria grave, ela vai, né, porque às vezes ela não é uma matéria grave, aquilo seria uma matéria leve, e quando é matéria leve é pecado venial, né? Então isso ajuda a gente a distinguir, vai ajudar a gente a distinguir então
o que seria um pecado grave, um pecado leve. Isso vai ajudar as pessoas a não ficar criando minhocas dentro da cabeça. E aí as pessoas começam a ficar escrupulosas, porque elas vão tratando faltas leves como se fossem graves. E aí depois elas geram uma certa confusão dentro da mente, né? Porque, obviamente, assim, se você for contabilizar os seus pecados veniais, eles são bem mais intensos que os mortais. Então, os mortais, bom seria que nunca cometesse, mas os mortais não é que você fique cometendo pecados mortais aí adoidado. Normalmente, nós cometemos muitos pecados veniais. E quando as pessoas ficam um pouco confusas acerca da distinção de pecado mortal e venial, aí você imagina, as pessoas estão entendendo que aqueles pecados veniais são mortais. Aí elas começam a ficar escrupulosas, porque elas começam a ver pecado em todas as coisas. Elas falam, meu Deus, eu estou pecando mortalmente o tempo todo, eu vou para o inferno. Eu não tenho como me salvar. Entendem? Então, por isso que é importante a gente perceber que nem sempre quando houve, né, um pecado contra os 10 mandamentos, é que sejam mortais. É preciso ter uma matéria grave dentro daquele pecado. Ok? É preciso ter consentimento livre, consentimento livre e conhecimento claro do que nós estamos fazendo, né? Para se configurar em um pecado mortal. Agora nós vamos falar sobre o consentimento voluntário, que nós estamos tentando falar sobre isso, o consentimento voluntário. O que seria esse consentimento voluntário? Que no 6º mandamento as pessoas ficam com mais dificuldade ainda, porque os moralistas antigos, eles costumavam dizer que no 6º mandamento quase sempre é pecado mortal, né? Quase sempre é pecado mortal, porque o 6º mandamento, como a paixão do concupiscível no que tange a sexualidade, o sexo é o prazer mais intenso da natureza humana. Então é provável de que as pessoas, quando elas se envolvam com este prazer, elas facilmente vão ceder aos instintos desse tipo de natureza, né? Mas também não fiquem criando paranoias, porque isso é apenas uma tentativa de deduzir, né, o que comumente acaba por acontecer, né? Então, quando as pessoas elas vão cedendo aos pecados do 6º mandamento, então quase sempre esses pecados eles têm matéria grave, né? Então vamos tentar aqui ver como isso acontece. Mas existem atos no 6º mandamento que não são pecados mortais. Nós vamos tentar provar como acontece isso aqui. Eu sei que está ficando muito... Esse áudio vai ser um áudio muito teórico, talvez, né? E não muito de meditação, mas vai ser para ajudar só em critérios para a gente tentar confessar bem. É o seguinte: o cara olhou para uma mulher no meio da rua. A mulher é bonita e o fato da mulher ser bonita atraiu o olhar do cara. Ele tem pecado mortal? Ele não tem pecado mortal. Ele desvia depois do olhar. E mesmo que venha um pensamento imoral na sua mente, ele depois não cede a esse pensamento. Então aquele cara, mesmo que ele tenha pensado alguma coisa, ele não consentiu. E nós vamos tentar entender o que seria esse consentimento. O consentimento seria o seguinte: de repente, ou seja uma coisa que você lembrou na sua memória, que você viveu no passado, ou seja, no momento presente, você viu uma mulher ou você viu um homem e veio um pensamento. Quando seria então um momento exato que você teria consentido naquele pensamento para se tornar uma matéria grave? Então o momento que você consente é a hora que há o que os autores morais chamam de advertência. O que seria advertência? Advertência seria aquele momento que você está pensando mesmo na mulher, no corpo da mulher e tudo mais. E aí de repente dá um estalo.
Aí o que é o estalo? O estalo é que, opa, eu não posso pensar isso. Isso é pecado. Você toma consciência do que está acontecendo. Porque aquilo é uma operação cerebral. A pessoa está assim porque é uma operação do próprio imaginário dela, sem uma intervenção da inteligência, que vai dar consciência do que ela está fazendo. Na hora que a inteligência ela entra em jogo, o que a inteligência faz? Ela dá conhecimento de fato do que você está operando. Aí quando há conhecimento, aí há pecado grave. Mas aí a pessoa está lá, meio que num estado de inconsciência. Ela está ali, ou seja, sendo levada pelo prazer. O prazer está levando ela. Ela está meio ali. Então ela está, sei lá, sendo induzida a pensar mal daquela determinada situação, daquela menina, daquela mulher. Aí veio a consciência, veio a advertência. A advertência veio. A pessoa fala, não, isso aqui é pecado grave. Aí ela desvia o pensamento. Ela não cometeu pecado mortal. Porque na hora que veio a advertência, ela foge. E aí vamos lá, veio a advertência. Aí de novo veio o pensamento. Aí veio novamente o pensamento de pensamentos impuros e tal. E foram sendo movimentados pelas paixões, ou foram movimentados pelo próprio demônio dentro do imaginário. E aí novamente veio. Ela caiu em pecado mortal? Não, por que não? Porque vai vir uma outra advertência. É sempre assim que acontece. A inteligência entra em jogo, aí vem uma outra advertência. Opa, mas isso aqui não está errado, não pode fazer isso. Aí a pessoa desvia de novo. Aí ela luta, ou seja, ela está lutando contra uma tentação. Ela está sendo tentada, não é que ela consentiu. Ela consente na hora que houve advertência. Isso é errado. Tem que sair disso. Isso aqui é errado. Peraí, desligar o celular. Peraí, não posso ficar aqui. Aí ela tem uma ação mesmo, voluntária, de cortar o pecado. Mas quando ela não tem uma ação voluntária de cortar o pecado, depois da advertência, ela continua estimulando o pensamento, ela dá prosseguimento àquele pensamento, ela está em pecado mortal. Ela consente naquele pecado. Né? Então seria mais ou menos assim que o consentimento age. O que vai ajudar vocês a verem se vocês consentiram ou não é a advertência. Se depois da advertência vocês continuaram a pensar na ocasião pecaminosa. Né? Então isso seria o consentimento voluntário. Então assim, você consentiu querendo mesmo aquele tipo de mal. Né? Ou seja, é um mal desejar uma mulher fora do matrimônio. Né? Então você voluntariamente, conscientemente você continuou. Né? Então quando a inteligência brilhou lá e você teve advertência, você fugiu, não posso fazer isso, você foge do objeto, você não está em pecado grave, mesmo que isso aconteça 10 vezes e sempre que há advertência você foge, né? Você não está em pecado grave. Agora, se depois da advertência você continua a dar largas àquele tipo de pensamento, aí sim você cometeu um pecado grave. Nós vamos fazer mais um vídeo, mais um áudio. Vai ser bem curto esse último áudio, que a gente já está terminando, que o limite deu aqui do Spotify, a gente só pode gravar 1 hora. E aí eu vou terminar, encerrar.